Olá, alunos! Eu sou a Juliana, esse é o curso de Sociologia e a gente está aqui hoje para começar o nosso bloco temático de Política, Poder e Estado. Então nós vamos discutir nesse bloco temas principalmente da área da ciência política, que é uma área inteira das ciências sociais destacada da sociologia, destacada da antropologia. A ciência política ela tem as suas peculiaridades de método, de história, de temática e no ensino médio ela é apresentada para vocês dentro da matéria de sociologia, embora seja uma ciência diferente. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos que são importantes para a gente debater, afinal de contas, essa área tão central para o Enem, que é a discussão a respeito da política. Ou seja, a respeito do poder e a respeito de como o poder se organiza, de como o poder se estrutura, de como ele atua na vida das pessoas, de quais são as possibilidades de organização, o que é que importantes pensadores já pensaram sobre isso, como é que isso se estabelece na nossa cultura hoje, na nossa sociedade hoje, quais são as ampliações, quais são as dificuldades, tudo isso vai aparecer para vocês na prova. Então nesse bloco a gente vai se dedicar a isso, e a gente vai começar essa aula, uma aula um pouquinho mais conceitual, só para vocês se situarem, porque a gente fala Estado, 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 o Estado isso, o Estado aquilo, mas muitas vezes você não sabe do que se trata o Estado. E realmente isso é um debate dentro da ciência política. Então, na aula de hoje, a primeira ideia é que você saia com uma definição do que é o Estado e que você entenda por que Estado é diferente de governo. A gente pode falar, por exemplo, que existe o Estado de São Paulo, o Estado de Tocantins. É o nome que a gente dá para uma unidade administrativa dentro do nosso país. A palavra Estado que a gente está usando aqui, hoje, e que aparece muito na ciência política, é Estado com E maiúsculo. E ele normalmente está associado a um país hoje em dia. Então, o Estado brasileiro, o Estado italiano, o Estado norte-americano, para falar dos Estados Unidos e etc, certo? Isso porque existiu um processo histórico de formação do Estado Nacional, que vai começar, vocês viram isso lá na História Moderna e etc, e que vai então dar origem aos países como a gente conhece hoje. Então são processos históricos que criaram essas unidades administrativas e políticas que a gente conhece e chama de Estado com E maiúsculo. Agora, que discussão então existe na ciência política sobre isso? Eu coloquei aqui para vocês alguns nomes que vocês não precisam saber, que são nomes de teóricos importantes que discutem isso, E eu estou mostrando aqui para vocês que a gente vai trabalhar com uma definição. Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso? Para vocês saberem que existem outras, que isso é uma discussão, certo? Mas a gente vai partir de uma que para o Enem resolve 100% dos seus problemas, então você não precisa ficar preocupado. Desde que você saiba, então, que o Estado com o qual a gente está trabalhando é uma mistura do nosso item 1, do item 2 e do item 4, certo? Agora a gente vai ver que cada item o que significa e vamos entender direitinho cada parte dessa história para você entender que quando a gente fala de Estado com E maiúsculo, do que a gente está falando. Então vamos lá. Item 1 é o território. Então, quando a gente fala de Estado brasileiro, Estado italiano, Estado canadense, a gente está falando necessariamente de algo que é composto, em primeiro lugar, por um território. O que isso significa? Significa um lugar físico, uma base sobre a qual eu tenho um elemento humano, certo? Então essa base, esse local, envolve as terras em geral, o subsolo, uma parte do território marítimo, ilhas, lagos, aí vai variar, tá certo? Existe uma super discussão sobre isso, mas dá para entender que nós estamos falando da paisagem, não é? Da parte física mesmo, que envolve, então, o Estado Nacional, certo? Então, o território é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é um pouco uma discussão a respeito do elemento humano. Na nossa definição, todo Estado vai ser composto por um território mais uma população. Quem que é a população? A população é todas as pessoas que estão naquele determinado território. Não importa se elas nasceram ali ou não, se elas chegaram ali de forma legal ou ilegal. Se elas estão nesse determinado território, elas são população desse estado, tudo bem? Então, todo mundo que está no território é população. Existe um terceiro conceito, que não está na nossa definição aqui, mas que é interessante que vocês conheçam, que é o conceito de povo, certo? Então, o povo, normalmente quando a gente fala do povo de um determinado estado, o povo do estado brasileiro, o povo do estado italiano, a gente está se referindo a algo que é definido pelas leis desse estado como povo. Vai aparecer, por exemplo, na Constituição do país quem que é aquele povo. No caso do Brasil, você nasceu no território brasileiro, você é brasileiro. Isso significa que o Brasil usa um critério específico aqui, que é o ius solis. Você não precisa saber esse nome, tá? Não precisa saber nenhum desses dois nomes aqui. Eu estou citando que é para você saber que esse critério varia. Então, para ser brasileiro, basta ter nascido em território brasileiro. Você se torna brasileiro, você faz parte do povo brasileiro. A nossa Constituição define isso,
certo? Mas existem outros países, por exemplo, que têm um histórico muito grande de imigrações massivas, muita gente que saiu ao mesmo tempo por grandes fomes ou guerra, ou etc., que vão estabelecer que um outro critério é possível, o critério sanguíneo, o critério de parentesco. Então, se você tem um antepassado que nasceu ali, isso é o suficiente para você ser parte do povo desse país. Nos países que usam esse critério são os países que usam o critério do ius sanguinis. É por isso que é possível, por exemplo, alguém aqui no Brasil que tem um bisavô italiano, consegue comprovar essa relação com a documentação, ser considerado cidadão italiano, fazer parte do povo italiano. Por quê que ele consegue essa cidadania? Por que ele consegue ser reconhecido como parte do povo italiano? Porque a Itália adota o critério de ius sanguinis além do ius solis. Então, se você nasce na Itália, você é italiano? Sim, mas se você tiver parentesco, você também vai ser, pode ser considerado ius sanguinis. Aí é lógico que eles determinam quantas gerações antes, tem toda uma papelada, enfim, não estou dizendo que seja automático, mas existe essa possibilidade. Então, quem que define quem é o povo? Normalmente é a ordenação jurídica, que normalmente hoje em dia é a Constituição, tá? Salvo as exceções, ok? Então, existe população e existe povo. E qual que é a diferença, professora? A diferença é que quando a gente trabalha com a definição de Estado como o território mais a população, a gente está dizendo que as pessoas todas que estão ali, não importa se elas são reconhecidas pela Constituição ou não, como povo, elas fazem parte do Estado. E se vocês pararem para pensar, faz sentido isso, porque em situações, existem muitas situações em que não vai importar muito qual que é o seu estatuto jurídico, o Estado vai precisar pensar em você, independente de você ser reconhecido como povo ou não. Por exemplo, vamos supor que exista uma grande epidemia, e essa epidemia exige a vacinação. E você tem, para que não morra todo mundo daquele território, todo mundo precisa se vacinar, certo? Faz diferença se você nasceu ali ou não nasceu ali? Se você está sendo reconhecido pela legislação como alguém desse lugar ou não? Não faz diferença, porque se você está ali, vive ali, você vai precisar ser vacinado. O Estado vai precisar olhar para você e vai ter que cuidar da tua vacinação. Então, em muitos casos, não faz muita diferença, mas é lógico que isso é objeto de debate. Então, tem gente que acha que o Estado é composto pelo povo e não pela população. Para nós aqui é território mais população, mas o nosso quarto item, que é o governo, certo? O governo é o grupo político que exerce poder nesse Estado. Ele é um grupo político organizado que chega lá normalmente através de uma via que é reconhecida juridicamente, e ele vai exercer o poder e mandar em como vai funcionar esse Estado durante algum tempo, né, seguindo determinadas regras. Então, o governo, ele tem prazo, normalmente, de duração. O Estado, não. O Estado é essa estrutura muito mais ampla, né? Certo? E por que é importante entender a diferença entre um e outro, então? Porque, às vezes, a gente vai falar, por exemplo, de um projeto qualquer e a gente diz, esse projeto ele não tem que ser coisa de governo, ele tem que ser um projeto de Estado. O que significa falar isso? Significa dizer que não importa muito qual é o grupo político que vai estar no poder, aquela coisa que a gente está valorizando, que a gente está achando que é importante, ela precisa durar para além daquele governo específico, né? Então, vou dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Por exemplo, se a gente quisesse zerar o analfabetismo no Brasil, qualquer projeto de educação exige bastante tempo, porque demora, né, gerações para você acabar, por exemplo, com um problema de analfabetismo, certo? Então, suponha que a gente tivesse um plano de 25 anos para melhorar a educação no Brasil, 28 anos para melhorar a educação no Brasil. O governo federal é ocupado por um grupo de cada vez a cada 4 anos, certo? Que é mais ou menos como funciona o mandato aqui no Brasil, né? Então, depois de 4 anos tem uma nova eleição e pode trocar completamente. Se eu quero ter um projeto de 28 anos, eu vou ter 7 mandatos presidenciais nesse período. Como é que eu consigo fazer um projeto que dure esse tempo todo? Precisaria ter uma lógica do projeto ser de Estado e não de governo. Ser um projeto que é assumido pelo Estado Nacional Brasileiro e não por um governo específico, né? É claro que a gente sabe que isso não é exatamente uma coisa fácil, né? Já que dependendo da situação política a gente tem grupos que não mantêm os projetos anteriores e etc, tá certo? Mas só para vocês entenderem o que significa falar de Estado e falar de governo. Então o Estado não depende do grupo que está ali, tá certo? O Estado é algo que transcende aquele grupo pontual que está ocupando o espaço, tudo bem? Então, na nossa próxima aula a gente vai falar do conceito de Estado, da importância dele, de como é que ele funciona, para o Marx e para o Weber, tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo, eu deixo o esquema com vocês agora e até mais.